Antes do tempo dos reis, antes do dilúvio, havia um homem que andava com Deus e deu testemunho dos segredos dos céus. Seu nome, música, Enoque. Enoque foi levado para os céus, além do reino dos mortais, para contemplar o que nenhum homem deveria ver, os segredos dos música, anjos caídos às câmaras da criação e os julgamentos divinos que moldariam o destino da música humanidade. Mas com o conhecimento vem o peso da verdade, e o que Enoque descobriu foi uma guerra entre mundos, anjos que desceram à terra, convênios proibidos e uma corrupção que despertou a ira do música criador. Esta não é meramente a história de um homem, é a história de uma rebelião, da queda de seres imortais e de um julgamento final que alteraria o destino dos céus e da terra. Música para sempre. Enoque, para que as gerações futuras possam saber a verdade e se preparar para o que está por vir. Enoque, segredos do céu e da terra. Enoque, 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 filho de Jarede. Você que encontrou favor aos meus olhos, ouça meu chamado. Senhor, o que você pede de mim? Sou apenas um homem pequeno diante de sua grandeza. Eu o escolhi como meu mensageiro. O que está oculto será revelado por meio de você. Levante-se, Enoque, e siga meu mensageiro celestial. Eu sou Uriel, o guardião dos mistérios de Deus. Ande comigo, Enoque, pois eu revelarei a você os segredos dos céus e a corrupção da terra. Isso está além de tudo que eu já imaginei. Onde estamos? Você está no limiar dos céus, mas nem tudo o que você testemunha será belo. Enoque, você deve saber a verdade, mesmo que isso quebre seu coração. Escreva, Enoque, escreva o que você vê e o que você verá, mas lembre-se de que esse conhecimento é um fardo. Nem todos o entenderão e muitos o rejeitarão. Você aceitará esse destino. Se for a vontade de Deus, eu o aceitarei, embora meu coração possa se partir. Escreverei o que deve ser escrito. Senhor, conceda-me a força para cumprir este chamado. Os segredos dos céus foram revelados, mas a que custo? Este é o relato do que Enoque viu nos céus, parte 1. O livro dos vigilantes, capítulo 1. Introdução e contexto da visão de Enoque. As palavras da bênção de Enoque, com o qual ele abençoou os justos e os escolhidos que viverão no dia da tribulação, quando todos os ímpios e os maus serão removidos. Enoque, um homem justo cuja boca foi aberta por Deus, contemplou a visão do santo e dos céus. Isto é o que ele viu. Eu vi uma visão para as gerações vindouras, não para esta geração, mas para um futuro distante a respeito dos eleitos. Falei, e para eles escrevi. O santo e o grande sairão dos céus, ele pisará no monte Si, e será revelado em seu acampamento, e aparecerá em seu grande poder dos céus. Ele virá com 10.000 de seus santos, para executar o julgamento sobre todos, para destruir os maus e condenar toda a carne de todos os atos ímpios que os pecadores e os ímpios cometeram contra ele. Todos os que habitam na terra despertarão, mas os justos viverão, e os maus serão destruídos. Então haverá paz, e os justos andarão nos caminhos da justiça, e o Senhor será seu guia, e eles terão luz eterna. Capítulo 2. Observações sobre a criação e a natureza. Veja tudo o que acontece nos céus, como os luminares no céu não se desviam de seus caminhos, como cada um nasce e se põe em ordem de acordo com suas estações, e não se desvia do que Deus ordenou. Veja a terra e preste atenção a tudo o que acontece sobre ela, do começo ao fim, como nada muda e tudo obedece a Deus. Observe os sinais nos céus, como todas as estrelas aparecem em seu tempo determinado, e como o sol e a lua seguem seus cursos perfeitos, de acordo com o comando dado a eles pelo Senhor. Eles não alteram suas órbitas e tudo funciona junto, em obediência a Deus. Mas vocês, homens, desobedeceram, vocês não seguiram os caminhos do Senhor, e sua maldade excedeu todos os limites. Os vigilantes, também os anjos, enviados para guiá-los, se desviaram de sua missão
e corromperam seus caminhos. Portanto, os ímpios enfrentam o julgamento e a punição será grande. Observe como cada árvore dá frutos em sua estação, como os rios fluem em seu curso, como o mar permanece dentro de seus limites. Toda a criação segue as leis do Altíssimo. Mas os homens e os anjos caídos não respeitaram seus mandamentos. O julgamento virá sobre todos os que pecaram e sobre aqueles que seguiram os caminhos da injustiça. Os justos, no entanto, serão recompensados e encontrarão a paz eterna. Os ímpios serão destruídos e nenhuma lembrança deles permanecerá. Veja como as estações mudam em seu tempo determinado, os dias de verão e inverno. Veja como tudo na terra e nos céus testemunha a glória de Deus, mas os homens trouxeram o caos a este mundo por meio de suas ações. O julgamento está preparado e o Altíssimo não demorará a executá-lo. Capítulo 3. A queda dos observadores e a ascensão dos nefilins. Naqueles dias em que os filhos dos homens se multiplicaram, filhas bonitas e atraentes nasceram para eles. Os anjos, os filhos do céu, os viram e as desejaram, e disseram uns aos outros: venham, vamos escolher esposas entre as filhas dos homens e gerar filhos com elas. Então Jar, que era seu líder, disse a eles: temo que vocês não concordem em fazer este ato, e eu sozinho serei culpado por um grande pecado. Mas todos responderam a ele: vamos fazer um juramento e nos comprometer com uma maldição solene de que não voltaremos atrás, até que tenhamos realizado esta coisa e a tenhamos feito acontecer. Então todos eles juraram juntos, e se uniram por uma maldição. Havia no total 200, e eles desceram nos dias de Jared no cume do Monte Hermon. Eles o chamaram de Hermon porque nele juraram, e se uniram por uma maldição. Esses são os nomes de seus líderes: Semjaza, que era seu chefe, Oraque, Baril, Aquil, Tamel, Ramuel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azel, Amaros, Batel, Anel, Zaquel, Samsel, Sarel, Turel, Gel e Sarel. Esses eram os chefes de T, e todos eles tomaram esposas para si, cada um escolhendo uma. E eles começaram a se aproximar delas e se reunir com elas. Eles lhes ensinaram encantamentos e feitiçarias, e revelaram a eles como cortar raízes e ervas, e elas engravidaram e deram à luz gigantes, cuja altura era de 300 côvados. Estes devoraram tudo o que os homens podiam produzir, e quando os homens não podiam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e começaram a devorar a humanidade. Eles também pecaram contra pássaros, sejam bestas, répteis e peixes, e eles devoraram a carne uns dos outros e beberam sangue. Então a terra clamou contra os sem lei. Uns e Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas, escudos e couraças. Ele revelou a eles os metais da terra e como trabalhá-los bem, como pulseiras, ornamentos, o uso de antimônio, o embelezamento dos ilhós, todos os tipos de pedras preciosas e todos os tipos de tinturas. Então muita maldade surgiu, e eles cometeram fornicação e foram desviados em todos os seus caminhos. Semjaza ensinou encantamentos e o corte de frutas. Armaros ensinou a desfazer feitiços. Baraquiel ensinou astrologia. Cabel ensinou as constelações. Ezequiel ensinou adivinhação nas nuvens. Araquel ensinou os sinais da terra. Samil ensinou os sinais do sol, e Sarel ensinou o curso da lua. E enquanto os homens pereciam, eles clamavam, e seu clamor ascendeu aos céus. Então Michael, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do céu e viram o grande derramamento de sangue sobre a terra e toda a iniquidade sendo cometida, e disseram um ao outro: a terra clama com a voz de sua lamentação aos portões do céu. Agora para vocês, os santos do céu, as almas dos homens clamam dizendo presente, nosso caso diante do Altíssimo. E eles disseram ao Senhor dos céus: você é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses,
Rei dos reis, e o trono da sua glória permanece por todas as gerações do mundo, e seu nome é Santo, grande e abençoado por toda a eternidade. Você fez todas as coisas e tem poder sobre elas. Tudo está aberto diante de você, e você vê todas as coisas, e nada pode ser escondido de você. Você viu o que Azazel fez, que ensinou todos os tipos de injustiça na terra, e revelou os segredos eternos que foram mantidos nos céus, que os homens estavam se esforçando para aprender. E Sem-Jasa, a quem você deu autoridade para governar seus associados, foi até as filhas dos homens, e se deitou com elas, se contaminou, e revelou esses pecados a elas. As mulheres deram à luz gigantes, e toda a terra foi preenchida com sangue e iniquidade. E agora eis que as almas daqueles que morreram clamam e lamentam até os portões do céu, e seus gemidos ascenderam, e eles não podem descansar por causa da iniquidade que foi cometida na terra. Mas você sabe todas as coisas antes que aconteçam. Você sabe disso e tolera essas coisas, e não nos diz o que devemos fazer sobre elas. Então, o Altíssimo, o Santo e Grande falou, e enviou Uriel ao filho de Lameque, dizendo: Vá até Noé, e diga a ele em meu nome, esconda-se e revele a ele o fim que está chegando, que toda a terra será destruída, e um dilúvio virá sobre toda a terra e destruirá tudo o que está nela. E agora instrua o justo Noé sobre o que ele deve fazer para preservar sua vida e a semente de toda a terra para as gerações futuras. E novamente o Senhor disse a Rafael: Amarre a Azil pelas mãos e pés e lance-o na escuridão. Faça uma abertura no deserto que está em Dudel e jogue-o lá. Coloque pedras ásperas e afiadas sobre ele e cubra-o com a escuridão e deixe-o permanecer lá para sempre e cubra-o para que ele não veja a luz. E no dia do grande julgamento ele será lançado no fogo. Cure a terra que os anjos corromperam e anuncie a ela que eu curei a terra e que toda a corrupção será removida. Que todos os filhos dos homens não se percam por causa do mistério que os vigilantes revelaram e ensinaram a seus filhos que toda a terra foi corrompida pelo ensino das obras de Azazel e sobre ele cairá toda a culpa. E o Senhor disse a Gabriel: Proceda contra os bastardos e os réprobos e contra os filhos da fornicação e destrua os filhos da guarda dentre os homens. Envie-os uns contra os outros para que possam se destruir em batalha, pois não terão vidas longas, e nenhuma petição que seus pais fizerem será ouvida, pois eles esperam viver uma vida eterna, e que cada um deles viveria por 500 anos. E o Senhor disse a Miguel: Vá e anuncie a Sem-Jasa e seus associados que se juntaram a mulheres para se contaminarem com elas em toda a sua impureza. Sua destruição está determinada. Amarre-os por 70 gerações nos vales da terra, até o dia de seu julgamento e consumação, até que o julgamento eterno seja concluído naqueles dias. Eles serão levados ao abismo de fogo e ao tormento, e eles serão confinados por toda a eternidade, e destruam todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes, pois eles prejudicaram os homens. Destruam todos a injustiça da face da terra, e que todo o trabalho maligno chegue ao fim, e que a planta da retidão e da verdade apareça, e que seja uma bênção, e que as obras da retidão e da verdade sejam plantadas para sempre com alegria. E então todos os justos escaparão e viverão até gerarem milhares de filhos, e todos os dias de sua juventude e velhice serão completados em paz. Então toda a terra será cultivada em retidão e será plantada com árvores e cheia de bênçãos, e todas as árvores da terra darão frutos, e haverá vinhas em abundância, e cada semente semeada produzirá 1000 vezes mais, e uma medida de azeitona produzirá 10 prensas de óleo, e limpará a terra de toda opressão, de toda a injustiça, de todo pecado, de toda impiedade e de toda contaminação que está sendo feita sobre ela, destruir da terra todos os filhos dos homens e todas as coisas ímpias,
e que todo o trabalho maligno chegue ao fim, e agora meus filhos falam de retidão e andam nela. Pois nos caminhos da retidão vocês serão plantados. Música para sempre. Capítulo 4. Enoque como mediador e o julgamento dos vigilantes. Naqueles dias fui tirado do meio dos filhos dos homens, e os anjos me chamaram e me levaram a um lugar remoto. Eles disseram: Enoque, você escriba da justiça, vá e fale com os vigilantes do céu, que abandonaram as alturas celestiais e se contaminaram com mulheres que se comportam como filhos dos homens. Eles tomaram esposas para si e corromperam a terra. Diga a eles que não haverá paz para vocês, nem perdão de pecados. Então eu fui e falei com eles. Eles estavam reunidos no lugar chamado Abel-Man, que fica entre o Líbano e Senir, cobrindo seus rostos de vergonha. Eu disse a eles todas as palavras de justiça que me foram dadas, e eles começaram a tremer de medo. Eles me imploraram para escrever uma petição para eles, para que pudessem pedir perdão e que eu levasse seu pedido diante do Altíssimo no céu, pois eles não podiam mais se aproximar dele, nem levantar os olhos para o céu, por causa dos pecados que cometeram. Então escrevi sua petição e os apelos dos anjos caídos e levei seu pedido para o céu. Eu subi e alcancei as águas da região celestial. Lá eu vi os portões do céu abertos e entrei no lugar onde estava o trono de Deus. Caí de rosto e falei diante do Altíssimo, entregando a petição que os vigilantes me pediram para apresentar. Mas o Altíssimo respondeu dizendo: Vá e diga aos vigilantes do céu que o enviaram com esta mensagem. Você já foi santo e espiritual, vivendo a vida eterna, mas você se contaminou com mulheres como os filhos dos homens e filhos distantes de carne e sangue. Por isso você trouxe grande maldade sobre a terra. Você nunca recebeu permissão para revelar os segredos do céu, nem para ensinar tais coisas aos filhos dos homens. Mas você o fez como resultado. Eles aprenderam coisas que nunca deveriam saber e agora estão corrompidos, continuou o Altíssimo. Vocês, os vigilantes, não terão paz, não haverá perdão para seus pecados, vocês serão condenados para sempre quanto aos seus filhos. Os Néfilim que nasceram de sua união com mulheres, eles serão destruídos, pois trouxeram caos e derramamento de sangue sobre a terra. Então eu voltei e disse a eles tudo o que Deus havia dito. Expliquei que não havia possibilidade de intercessão nem misericórdia para eles, porque cometeram um pecado imperdoável ao abandonar seu estado celestial. Enoque descreve uma visão na qual lhe foram mostrados os céus e o futuro, julgamento dos vigilantes. Em sua visão, ele viu um lugar escuro cheio de fogo e colunas infinitas de chamas. Este era o destino que aguardava os anjos caídos. Lá eles seriam acorrentados para sempre, aguardando o julgamento final. O Altíssimo disse a ele: Este lugar que você viu é a prisão dos anjos. Aqui eles serão mantidos até o grande dia do julgamento, quando serão condenados ao abismo eterno por seus pecados. Então Enoque viu um trono radiante cercado por rios de fogo. Lá estava o Altíssimo cercado por anjos, que cantavam e louvavam seu nome. Foi então que Enoque entendeu a magnitude do julgamento que viria. Deus explicou a Enoque que os filhos dos vigilantes, os Nefilins, seriam destruídos, mas seus espíritos permaneceriam na terra como seres malévolos. O Altíssimo disse que os espíritos dos gigantes que nasceram da carne se tornariam espíritos malignos na terra. Os espíritos dos gigantes deixariam seus corpos, pois nasceram de homens e dos sagrados vigilantes. Sua origem é de sangue e carne, e eles trarão destruição sobre a terra. Eles serão conhecidos como espíritos malignos. Eles prejudicam, destroem, atacam e lutam. Eles não comerão nem beberão, mas serão invisíveis aos olhos humanos. Eles se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres. Mulheres porque elas saíram delas. Deus declarou que os Nefilim
seriam fisicamente apagados da terra, mas seus espíritos permaneceriam como uma maldição até o fim dos tempos. Deus confiou a Enoque a tarefa de escrever todas essas revelações e visões para que as futuras gerações entendessem o pecado dos vigilantes e a consequência de sua rebelião. Enoque deveria registrar como os anjos caídos trouxeram corrupção ao mundo e como o julgamento de Deus era inevitável para os música perversos. Você, Enoque, escreve tudo isso porque essas coisas servirão como um aviso para as futuras gerações. Deixe-os saber o que aconteceu quando os vigilantes abandonaram o céu e quando seus filhos trouxeram destruição sobre a terra para o julgamento do Altíssimo. Será justo e ninguém escapará dele. Enoque completou sua missão como mediador entre Deus e os vigilantes, entregando fielmente a mensagem divina. Embora os caídos, os anjos, esperavam por misericórdia, Deus deixou claro para eles que seus pecados não poderiam ser perdoados. Seus filhos, os nefilins, seriam fisicamente destruídos, mas seus espíritos malignos permaneceriam na terra como um testamento da corrupção que eles trouxeram. Enoque, como escriba da justiça, registrou tudo o que viu e ouviu para que as gerações futuras soubessem dos pecados dos vigilantes e da justiça do Altíssimo. Capítulo 5. As visões de Enoque do céu do inferno e do julgamento final. Depois de entregar a mensagem do Altíssimo aos vigilantes, fui levado pelos anjos a diferentes lugares para testemunhar as maravilhas dos céus da terra e do abismo. Os anjos que me guiavam disseram: Enoque, escriba da justiça, essas coisas serão mostradas a vocês para que possam entender a ordem da criação e os destinos reservados para os justos e os pecadores. Primeiro, fui levado a um lugar onde as águas nunca cessavam. Vi rios de fogo e colunas de chamas descendo sem parar. Todo o lugar brilhou com uma luz intensa. Perguntei aos anjos que estavam comigo: o que é este lugar? Eles responderam: esta é a borda dos céus e a terra. Aqui jazem os fundamentos do céu. Então fui levado a um lugar onde os elementos eram misturados, vento, água e fogo. Lá eu vi os fundamentos da terra e os depósitos de trovões, relâmpagos e tempestades. Tudo estava perfeitamente organizado de acordo com o comando de Deus. Os anjos me disseram: estes são os tesouros da criação preparados para o dia em que o Senhor executará o julgamento sobre os homens e anjos. Em outro lugar, vi os vigilantes que foram acorrentados por sua desobediência. Eles eram figuras aterrorizantes, cheias de desespero. Os anjos que me acompanhavam disseram: estes são os vigilantes que desceram à terra e se uniram às mulheres. Agora eles estão presos até o grande dia do julgamento. Seus filhos, os gigantes, foram fisicamente destruídos, mas seus espíritos malignos permanecem na terra causando destruição e maldade. Então fui levado a um lugar onde os espíritos dos mortos residiam. Vi 4 câmaras separadas, uma para os justos, que descansavam em paz, e 3 outras para os pecadores, cheias de sofrimento. Perguntei aos anjos o que é este lugar. Eles responderam: este é o lugar onde os espíritos dos homens aguardam o dia do julgamento. Os justos estão em paz, mas os pecadores sofrem em antecipação ao julgamento que virá. No dia do julgamento final, eles serão lançados no fogo eterno. Depois disso, fui levado a um lugar de fogo ardente que nunca se apagava. Estava cheio de colunas de fogo que se moviam sem cessar. Perguntei o que é esse lugar terrível. Os anjos responderam que este é o lugar reservado para espíritos rebeldes e pecadores que rejeitaram a Deus. Aqui, eles permanecerão por toda a eternidade. Então fui levado a uma montanha sagrada mais alta do que qualquer outra na terra. Sobre esta montanha, vi o trono de Deus, cercado por rios de fogo, e milhares de anjos que cantavam e louvavam o Altíssimo. Os anjos me disseram que este é o trono do Altíssimo, onde ele julga toda a criação.
Na montanha sagrada vi uma árvore enorme, seu fruto mais bonito do que qualquer outro. Perguntei o que é essa árvore maravilhosa. Os anjos responderam que esta é a árvore da vida. No dia da restauração, esta árvore será dada aos justos, que comerão de seu fruto e viverão para sempre. Eles me mostraram um vale cheio de pedras e fogo, este vale os anjos. Disseram que era o lugar onde os reis e os poderosos que oprimiram os justos seriam julgados e destruídos. Fui levado a diferentes lugares na terra, onde vi os tesouros da criação. Vi montanhas de ouro, prata e pedras preciosas, e também vi rios e jardins cheios de vida. O anjo disse que tudo isso foi criado para a humanidade desfrutar, mas muitos o usaram para o mal no dia do julgamento. Essas coisas serão restauradas aos justos. Então fui levado aos céus para observar as estrelas, o sol e a lua. Vi como todos os corpos celestes seguiram um curso perfeito, obedecendo às leis de Deus. O anjo me disse que assim como as estrelas obedecem a Deus, a humanidade também deve obedecer, mas os ímpios desobedeceram e por isso enfrentarão o julgamento. Finalmente os anjos me levaram de volta à montanha sagrada, onde o Altíssimo falou diretamente comigo. Ele disse: Enoque, escreva tudo o que você viu e ouviu, pois essas palavras são para as gerações futuras. Os justos viverão em paz e herdarão a terra, enquanto o mundo será destruído para sempre. Eu julgarei todos a criação e minha justiça serão eternas, e assim Enoque concluiu suas visões, deixando um registro de tudo o que viu e ouviu. Essas visões foram dadas como um aviso aos ímpios e uma promessa aos justos, para que eles soubessem que o julgamento de Deus é justo e verdadeiro. Segunda parte do livro das parábolas, capítulo 1, Introdução às parábolas. Este é o início do segundo livro de Enoque. Inclui visões que Enoque recebeu a respeito dos destinos dos justos e dos pecadores, as maravilhas dos céus e os mistérios do mundo celestial. Este livro é composto de 3 parábolas, cada uma revelada a Enoque pelos anjos que o guiaram. Esta é a segunda visão que recebi, que diz respeito aos habitantes da terra. Enoque foi abençoado pelo Senhor da Glória, o Rei Eterno, que me mostrou todas essas coisas. Enoque explica que nesta visão, os segredos do céu e da terra foram revelados a ele, e ele viu o destino final dos homens e dos anjos. Ele diz que nesta visão, eu vi a morada dos justos, o lugar preparado para eles na eternidade, e também vi o destino dos pecadores que será lançado no fogo eterno. Tudo isso me foi mostrado para que eu pudesse escrever e revelar às gerações futuras. Enoque descreve como o Senhor dos céus falou com ele diretamente e revelou mistérios que estavam escondidos da humanidade. Ele afirma que o propósito dessas parábolas é ensinar aos homens sobre a justiça, o julgamento vindouro e a promessa de vida eterna para os justos. O Senhor dos Espíritos me mostrou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele me revelou os segredos dos céus, as estrelas, o relâmpago e o trovão, assim como os mistérios escondidos nas profundezas da terra. Tudo isso me foi dado a conhecer por sua vontade, para que eu pudesse ser uma testemunha fiel. Finalmente, Enoque conclui o capítulo introduzindo as 3 parábolas que se desenrolarão nas sessões seguintes do livro. A primeira parábola fala do destino dos justos e dos pecadores e do dia em que os justos serão vindicados. A segunda parábola foca nos mistérios do Filho do Homem, que será o juiz de toda a criação. A terceira parábola descreve o futuro reino de Deus, a restauração da justiça e a destruição final do. Essas parábolas foram dadas a mim para que os homens pudessem entender que o Senhor dos Espíritos é justo, que seu julgamento é eterno e que todos os segredos serão revelados em seu tempo. Capítulo 2. Primeira parábola, o destino dos justos e dos pecadores. Eu, Enoque, vi grandes visões reveladas pelo Senhor dos Espíritos. Este é o destino dos justos e dos pecadores que o Altíssimo me mostrou,
para que as gerações futuras saibam o que está por vir. Eu vi como a direita subiu como a luz do sol. Sua justiça brilhou, e seus rostos irradiaram com glória. Eles não temeriam mais, pois o Senhor estaria com eles, e eles andariam em sua luz para sempre. Mas eu também vi o destino dos pecadores. Eles foram expulsos da terra e levados para um lugar de escuridão eterna. Sua vergonha não teria fim, e não haveria descanso para eles em lugar nenhum. Eu vi como o mundo seria transformado, a terra daria seus frutos em abundância, e as montanhas e colinas ficariam cheias de alegria. Eu vi como os justos caminhariam com o Filho do Homem e sua luz estaria com eles por toda a eternidade. Este é o dia em que os justos serão vindicados e os pecadores serão destruídos. O Senhor dos Espíritos me levou a um lugar maravilhoso, onde vi a morada dos santos. Tudo estava cheio de luz e paz. Os quartos dos justos eram como um paraíso, cercado por árvores que davam frutos perfumados e lindos. Ali os escolhidos do Altíssimo habitavam, e não havia tristeza entre eles. Tudo era alegria eterna, mas eu também vi o destino dos pecadores. Eles foram levados a um lugar de tormento, onde não havia descanso, nem conforto. Eu vi sua vergonha e entendi que eles próprios eram testemunhas de sua própria destruição na minha visão. Eu também vi os 4 grandes arcanjos que estão diante do trono de Deus. Eles são Miguel, que protege o povo de Deus e luta contra seus inimigos; Rafael, que cura doenças e guia os justos; Gabriel, que anuncia os julgamentos do Altíssimo e revela os segredos do céu; Combustível, que guarda a esperança dos justos e os conduz à vida eterna. Eu vi como os 4 arcanjos cantavam e louvavam o Senhor dos Espíritos. Suas vozes eram como o rugido de muitas águas, e eles disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia de sua glória. Então fui levado para ver os segredos do céu e da terra. Eu vi como o sol, a lua e as estrelas seguiram seus cursos, obedecendo ao comando do Altíssimo. Eu vi os depósitos do vento, a chuva e as tempestades, e entendi como tudo está perfeitamente ordenado, de acordo com a vontade de Deus. Eu também vi os livros celestiais, onde todas as ações dos homens são registradas nesses livros. Os justos são lembrados para a vida eterna, mas os pecadores são registrados para a punição. Eu sabia que no dia do julgamento, esses livros seriam abertos e cada homem seria julgado de acordo com suas obras. Eu vi como a sabedoria desceu do céu, buscando um lugar entre os homens, mas eles em sua maldade a rejeitaram. A sabedoria lamentou e disse: Não encontrarei um lugar entre os homens. Retornarei ao trono do Altíssimo e descansarei lá para sempre. Meu coração ficou triste ao ver como os homens rejeitaram a sabedoria de Deus, pois ao fazer isso, eles também rejeitaram sua bênção. Eu vi as estrelas no céu, e cada uma tinha um nome e um propósito dado pelo Senhor dos Espíritos. Eu vi como alguns. As estrelas desobedeceram, abandonando seu curso, e portanto foram lançadas no abismo, junto com os anjos caídos. Lá permanecem até o dia do julgamento, quando serão destruídos. Eu também vi os espíritos dos homens. Os espíritos dos justos ascenderam ao céu e foram recebidos com alegria, mas os espíritos dos pecadores foram rejeitados e enviados para lugares escuros, onde aguardavam sua música punição. Deixe os justos se alegrarem, pois o Altíssimo é seu refúgio e força, mas deixe os pecadores tremerem, pois o dia do julgamento está próximo e ninguém escapará da justiça do Senhor dos Espíritos. Capítulo 3. Segunda parábola: o Filho do Homem e o julgamento universal. Eu, Enoque, recebi esta parábola do Senhor dos Espíritos, e nela os mistérios mais profundos sobre o Filho do Homem, aquele que será o juiz de toda a criação, foram revelados a mim. Isso é o que eu vi e ouvi. Eu vi um trono glorioso, alto e majestoso,
majestoso, cercado por luz e fogo. No trono estava sentado alguém cujo rosto brilhava como o brilho do sol, e seu manto era mais branco que a neve. Anjos o cercavam, milhares e milhares o serviam e cantavam louvores. Perguntei aos anjos que me acompanhavam: quem é este que está sentado no trono da glória? Eles me responderam: este é o Filho do Homem que foi revelado antes da criação do mundo. Ele será o juiz dos reis e o poderoso dos justos e dos ímpios. Ele é aquele que trará justiça e luz aos justos e destruirá os ímpios para sempre. Eu vi como o Senhor dos Espíritos convocou todas as nações, e cada homem dos reis aos mais humildes ficou diante do Filho do Homem. Ele abriu os livros celestiais onde todos os feitos dos homens foram registrados, e cada um foi julgado de acordo com o que havia feito. Eu vi como os reis e os poderosos tremeram de medo diante do Filho do Homem. Eles sabiam que suas riquezas e poder não poderiam salvá-los. Eles tentaram se esconder, mas não havia lugar onde pudessem escapar de seu julgamento. Os justos, no entanto, foram chamados ao trono, e então seus rostos brilharam de alegria. Eles foram reconhecidos e recompensados por sua fidelidade. O Filho do Homem os levantou e disse: venham abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde o princípio. No início dos tempos vi como os pecadores foram expulsos e levados para um lugar de escuridão eterna, onde as chamas nunca cessaram e o tormento não teve fim. Os anjos me disseram que este é o destino daqueles que desobedeceram ao Altíssimo, que oprimiram os justos e seguiram os caminhos da maldade. Vi como os anjos caídos e as estrelas rebeldes também foram levados para este lugar. Eles clamaram por misericórdia, mas não havia esperança para eles, pois desafiaram o Criador e corromperam sua obra. Então fui levado a um lugar maravilhoso, onde os justos habitavam. Vi árvores cheias de frutas, rios de água viva e uma luz que nunca se apagava. Os anjos disseram que este é o lugar preparado para os justos. Aqui, eles viverão em paz na presença do Filho do Homem e nunca mais sofrerão. Vi como os justos cantaram e louvaram o Senhor dos Espíritos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor que nos salvou e nos deu a vida eterna. Os anjos me disseram que o Filho do Homem não será apenas o juiz, mas também o defensor do justo. Ele é aquele que levará justiça ao mundo e eliminará a maldade para sempre, desde o início, que seu nome foi mencionado antes do altivo, e ele será o rei sobre toda a criação. Vi como o Filho do Homem esticou sua mão e restaurou a terra que foi ponderada, e que foi ponderada, e que os anjos da renome foi que a renovada, e a paz, e a renomada, como a renome, como a renomada, e a renome, como 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 a renome, o que foi renovado, e a renovada, e a paz, e a renome, foi que a renovada, e a renome. Of Spirit spoke and said, This is my Son, my chosen one, who will be a light to the nations, and a hope for the righteous. He will judge with righteousness, and his kingdom will have no end. All secrets will be revealed, and every knee shall bow before him. Thus ended the vision of the second parable. I saw the fate of the righteous and the sinners, and understood that the Son of Man is the key to redemption and judgment. This was revealed to me, so that future generations may know e viva em justiça para. O dia do julgamento está quase deixando a justa confiança no Senhor, pois ele é seu refúgio e força, e deixa os pecadores se arrependerem, por the judgment of the Son of Man will be just and true. Chapter 4, Third Parable. The Kingdom of God, the Restoration of Justice, and the Destruction of the Wicked. I, Enoch, received this third parable from the Lord of Spirits in it. I saw the future kingdom of God, where justice will prevail forever, and the final fate of the wicked, who will be removed from creation. This is what I saw and heard in my visions. I again saw the Son of Man seated on a throne of glory, surrounded by light and fire.
All of heaven was filled with angels who served him, and his presence filled creation with peace and justice. I saw how the Son of Man extended his hand, and the earth was renewed. The righteous walked in his light, and all that had been corrupted was restored. The whole world was filled with justice, and there was no longer any place for evil. I saw how the Son of Man judged the kings, and the powerful who had oppressed the righteous. They were brought before his throne, and the heavenly books were opened. Everything they had done was gravado, e não havia lugar para eles escaparem. Eles se ajoelharam diante dele, mas não por reverência, mas por medo que chorassem out for mercy. But the Son of Man said to them, "Are you knew the truth, but you chose evil? Now you will receive the punishment you have prepared for yourselves." Then they were cast out and taken to the eternal abyss, where the flames never go out, and where there is no rest after this. I saw how the Lord of Spirits renewed the earth. The mountains and valleys were covered in greenery. The rivers flowed with pure water, and the trees bore abundant fruit. Everything that had been destroyed by sin was restaurados em seu estado original. Vi como os justos herdaram a terra que eles viviam, em paz, sem medo ou dor, que sua luz brilhava como o sol, e a glória do Senhor estava com eles. O Filho do Homem caminhou entre eles, e sua presença encheu o mundo com a alegria que eu se quei o que eu me disse, mais que o que não foi feito, o que me disse, mais que o que não foi feito, o que se levantaria, o que se mantinha, o que se mantinha, o que eu seriam mais que seriam, que não foram feitos, que não serem os que meriam mais, que os que seriam mais, que seriam, que não foram feitos, que não serem mais, que seriam, que foram os que meriam mais, que os que seriam mais, que seriam, que não foram feitos os que meriam mais. Filho do homem, eles estavam amarrados em correntes e cheios de terror, que sabiam que não havia esperança para eles, pois haviam corrompido a criação and disobeyed the Most High. I saw how they were judged for their sins. The Son of Man said to them, "You were created to uphold justice, but you chose evil. Now you will be removed from creation, and you will never see the light again." Then the fallen angels were cast into the abyss, where they would remain for all eternity. Their offspring, the spirits of the Nephilim, were also judged and sent into eternal torment. After these things, I saw how the kingdom of God was established forever. The righteous lived in perfect communion with the Most High, and the Son of Man reigned with justice and wisdom. The entire universe was filled with his glory, and the angels sang praises, saying, "Holy, holy, holy is the Lord of spirits. All creation is filled with his glory, and his kingdom will have no end." I saw how every knee bowed before the Son of Man, and how every tongue confessed his name. The secrets of heaven and earth were revealed, and there was no more darkness or evil. Everything was harmônia sob a regra da auto. O Senhor dos Espíritos falou comigo e disse que essas coisas foram reveladas para que as gerações futuras possam conhecer. Las deixar, the righteous live in hope, for the day of their salvation is near. But let the sinners repent, for the day of judgment is at hand, and no one will escape my justice. I will renew my creation, and everything that has been corrupted will be purified. The righteous will shine like the stars, and their joy will have no end. But the wicked will be eliminated, and their memory will disappear forever. Thus ended the vision of the third parable. I saw how justice triumphed over evil, and how the kingdom of God was established forever. These words have been written so that future generations may read them and know that the Most High is just and true. Let the righteous rejoice and trust in the Lord, for his kingdom is eternal. But let the sinners repent, for the judgment of the Son of Man will be just, and no one will escape from him. Part 3. The Astronomical Book, or the Book of Luminaries. The Book of Luminaries begins with Enoch being taken by the angels to observe the secrets of heaven and earth. In this section, the movimentos do Sol, a Lua,
as estrelas e os ciclos do ano são revelados a ele, todos perfeitamente ordenados de acordo com os comandos do Most High. These revelations not only describe the precision of the cosmos, but also serve as a testimony to the obedience of creation. In contrast to the disobedience of mankind, Enoch was taken by the angel Uriel, who is in charge of the celestial luminaries. He showed me the paths of the sun, and said to me, "This great luminary is the one that gives light to the world and rules over the day. Each day it rises from the eastern portal and sets in the western portal, fulfilling its course according to the commands of the Most High." Uriel explained to me how the sun has 6 portals through which it enters and exits during the year. On the longest days of summer, the sun uses the highest portals, on the shortest days of winter the lowest on ones. Thus the year is divided into 364 days. The sun completes its annual course with precision, never deviating. Each season has its assigned time, and all of this was established by the Lord from the beginning of time. The sun as shown to Enoch segue curso preciso, marcando as estações do ano na primavera. Os dias e noites são iguais no verão. Os dias crescem mais no outono. Eles se tornam equal again, and in winter, the nights dominate over the days. Each season is perfectly designed to fulfill the purpose of creation. Uriel showed Enoch how the sun not only regulates time, but also sustains life on earth. Without its heat and light, nothing could grow or survive. It is a constant testimony to the greatness of the Most High. After showing me the paths of the sun, Uriel took me to observe the movements of the moon. He said to me, the moon follows a different course than the sun. It completes its cycle in 29 or 30 days, depending on the month during its course. Its light waxes and wanes according to the commands of the Most High. I saw how the light of the moon increased during the first half of the month until it was completely full. Then its light diminished until it disappeared. Thus completing its cycle, Uriel added, although the moon's light is not its own, it reflects that of the sun. Both luminaries work together to illuminate the earth and mark the times and the seasons. The moon not only regulates the months, mas também está intimamente conectado às marés e aos ciclos da vida na Terra. Como mostrado para Enoque, a lua serve como elogio ao sol, offering light during the night and maintaining balance in creation. However, Enoch was warned that in the last days, men would corrupt the knowledge of the sun's and moon cycles, straying from the times and seasons established by God. Then I was taken to observe the stars. Uriel said to me, "Each star has a name and a purpose given by the Lord of Spirits. They follow their paths faithfully, and none deviate except for those who disobeyed and were cast into the abyss." I saw how the constellations revolved in their courses, marking the seasons and the years. Uriel added, these stars are a testimony to the glory of the Most High. Their obedience is an example for men. But men in their foolishness have disobeyed God and corrupted His creation. Among the stars, some rebelled against the Most High, abandoning their designated courses. These rebellious stars were judged and cast into the abyss, along with the fallen angels. There they remain in chains awaiting the day of final judgment. A rebelião das estrelas é lembrete das consequências da desobediência. Uriel mostrou-me como o ano é dividido nas estações e eu vi como as estações mudaram com o movimento do sol, a lua e as estrelas, que ele disse que o ano tem 364 dias, divididos em 4 estações. A cada temporada tem sua duração exata, e tudo isso foi estabelecido pelo Alto, para que os homens possam viver em harmonia com a criação de vias, de que os luminosos, de que os luminosos, de que os luminosos, de que o ensolarado não serviriam, a ser que o sumam que testemunham o julgamento do dia, 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 do dedo do dia, do dedo do dia, do dia, do dedo do dia.
Desobedou o Senhor dos Espíritos, falou comigo e disse: Enoque escrever todas essas coisas e ensiná-las às gerações futuras, permitindo que os homens aprendam com os luminários para obedecer aos meus caminhos, por seguirem meus mandamentos fielmente, enquanto os homens se afastaram dos mais altos que me avisavam que, nos últimos dias, the seasons and turn away from the truth, but the righteous will stand firm, they will be guided by the light of the Lord, and will not be deceived by the wicked. Thus concludes the Book of Luminaries, a revelation given to Enoch so that future generations may understand the obedience of the cosmos and the importance of walking in righteousness. The order of the sun, Theon moon, and the stars is a constant testimony to the greatness and authority of the Most High and a warning to those who disobey his music ways. Blessed be the Lord of spirits who created heaven and earth with wisdom and perfection. May men learn from the luminaries and glorify his name forever. Part 4. The Astronomical Book or Book of Luminaries. In this section, Enoch recounts two important visions that were revealed to him. The first focuses on the flood that will come upon the earth as judgment for the corruption of mankind. The second is a symbolic vision that describes the history of humanity from Adam para o julgamento final, usando animais para representar diferentes grupos e eventos. A primeira visão que a enchente que eu Enoque estava em minha casa descansando quando tive uma visão, in which the sky collapsed and fell upon the earth. I saw how the earth was swallowed by the waters, and everything upon it was destroyed. I trembled at the sight and cried out to the Lord of spirits, O Lord, what is this that I have seen? Will all of creation be destroyed? What will become of the righteous on that day? Then the Most High answered me, Enoch, this vision is about the judgment that will come upon the earth because of the wickedness of men. I will send a great flood to purify creation. However, I will preserve the righteous. You must warn your family, and from among them I will raise up a man who will be my servant. He will build an ark, and in it he and those with him will be saved. I felt relieved upon hearing this, for I knew that the righteous would not be forgotten amid the judgment. The second vision, the history of music humanity. Enoch had another vision known as the vision of the animals, in which he was shown the entire history of humanity, from Adam to the final judgment. In this vision, men are representados como animais e nações como diferentes grupos de animais. Os anjos também parecem guiar ou judging these animals. I saw how a white bull emerged from the earth. This bull was Adam, the first man. Then I saw that from him was born another white bull, and his name was Seth. After Seth another bull was born, and then many more, all white. This represented the first righteous men who walked in the ways of the Most High. Enoch saw how some of the bulls began to mix with other animals, giving rise to strange creatures. This symbolized the corruption of humanity and the sin that spread throughout the earth. In the vision, the angels watched sorrowfully as men strayed from the paths of music, righteousness. Then I saw how the Lord of spirits called one of the angels and commanded him to build an ark. This ark was raised to protect the righteous white bulls from destruction. Then I saw how the waters covered the entire earth, and everything that was not inside the ark was destroyed after the flood. I saw how a new white bull emerged from the ark. His name was Noah. From him were born 3 calves, representing his filhos, Shem, Ham e Jafeth. Esses 3 bezerros deram origem a novas nações na visão. Enoque viu como os homens começaram para construir uma torre pequena para alcançar os céus. Mas o Senhor dos Espíritos o destruiu e espalhou os touros pela terra. Isso representou o evento da Torre da Babel e a divisão das nações. Vi como o Senhor dos Espíritos enviou os anjos para guiá-los, que os touros, que os ramos, eram de que os ramis, que os anjos se destacavam, que os ramis, que os lados e os lados, os pareciam que os ramis, que os lados, que os lados,
os que os lados, os que os lados, os que os lados, que os lados, os que os lados, os que os lados, os que os lados, que os lados, os que os lados, os que os lados, os que os lados, 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 que os lados, os que os lentos e os que os linham. Sheep, the ram will gather the righteous and lead them to the place that the Lord has prepared for them. But the wolves and predators which represent the wicked will be destroyed in the final part of the vision. Enoch saw how the Lord of spirits established his kingdom on earth. The white sheep representing the righteous lived in peace, while the wolves and predators were eliminated forever. I saw how the earth was renewed, and there was no more place for wickedness. The Lord of spirits dwelt among men enis luz cheia de toda a criação. Os justos viviam em alegria eterna, enquanto os perversos foram esquecidos. Eu escrevi todas essas visões so that future generations may know that the judgment of the Most High is just and true. These things were revealed to me as a warning for the wicked and as hope for the righteous. The Lord of spirits will judge all creation. The righteous will be vindicated and the wicked will be destroyed. Let all men remember this and walk in the paths of righteousness, for the day of judgment is near. Thus conclude the visions of Enoch concerning the flood and the history of humanity, revealing judgment, redemption, and the promise of an eternal kingdom of justice. Music Part 5. The Warnings and Blessings of Enoch. Enoch write these words as a warning for sinners and as hope for the righteous. These things were revealed to me by the Lord of spirits, who showed me the destinies of men, both the righteous and the wicked. My children, listen to my words and keep them in your hearts, for they are true and eternal words to my children and future generations. My children, live in righteousness and walk in truth. Do not siga os caminhos dos pecadores, nem se desviar dos mandamentos dos altos. Sabem que o Senhor dos Espíritos vê todos things, and nothing can be hidden from his sight. I now speak to you. Future generations know that days of tribulation will come, but so will the judgment of the Most High in those days. Sinners will think they can escape, but the Lord of spirits will not forget their deeds. He will see how they have oppressed the righteous, shed innocent blood, and corrupted the earth. The sinners will be taken to a place of eternal darkness. There they will find no rest or comfort, and their memory will be erased from creation. Mas os justos viverão em paz, e o Altíssimo os protegerá no dia da tribulação sobre o destino dos pecadores, que vi como os pecadores prosperaram neste mundo, se enchendo de riqueza e poder, que eles pensavam que sua posição os protegeria. Mas eu não o testou, que os pecados que não tinham, que os pecados que não os tinham, que os que não tinham, que os que tinham, que os que não tinham, que os que tinham, que os que tinham, que os que tinham, que os pecados, os que não tinham que os pecados. Misericórdia. Mas não houve resposta. Para eles tiveram disobeyed the Lord of spirits and corrupted his creation. Know that the Lord will not forget the deeds of the wicked. He will judge each according to their works, and there will be no excuse for those who have followed the path of evil. The reward of the righteous. But I also saw the fate of the righteous, and my heart was filled with joy. I saw how they were gathered by the angels and taken to a place of peace and light. There was no suffering in or pain, only eternal joy in the presence of the A maioria dos justos brilhava como as estrelas, e sua luz iluminou tudo ao seu redor. Vi como o Senhor dos Espíritos andava entre eles, e sua glória os encheu de alegria. Eles herdaram a terra, renovada, onde não havia mais morte ou corrupção, que eu lhe digo que os meus filhos, para que você não tenha medo dos dias da tribulação, que o reino pode prosperar da história humana, dividida em 10 semanas. Foi isso que vi na primeira semana em que vi a criação dos céus e the earth, and the formation of Adam, the first man, in the second week. I saw the rise of sin among men, and the coming of the flood which purified the earth.
In the third week, I saw Abraham and his lineage, who were chosen by the Most High to be a holy people. In the fourth week, I saw how the Most High gave his law to Moses, so that men might walk in righteousness. In the fifth week, I saw the kings and prophets who would guide Israel in. The sixth week, I saw the corruption of God's people and their exile among the nations. In the seventh week, I saw the Messiah, the Savior, who would bring redemption to the righteous and destroy the power of sin. In the eighth week, I saw how righteousness flourished on earth, and the righteous inherited the kingdom of the Most High. In the ninth week, I saw the judgment of sinners and the eradication of all evil. In the 10th week, I saw a new heaven and a new earth, where the justos viviam em paz eterna, e o Senhor dos Espíritos reinou sobre toda a criação. Que essas semanas são testemunho da justiça dos altos e seu plano para a humanidade. Know that all that has been promised will be fulfilled, the joy of the righteous and the lament of the sinners in my visions. I saw how the righteous praised the Most High, saying, Blessed be the Lord of spirits, who has given us eternal life and delivered us from evil. His judgments are just, and his mercy is everlasting. But I also saw how the sinners cried out, in desperation, Why did we not listen to the words of warning? Why did we follow our own ways? Now we are in darkness, and there is no hope for us. My brothers, I write these words so that you and future generations may know that the Lord of spirits is just and true. Walk in his ways, and you will find peace in the eternal kingdom. But if you turn away from his law, your destiny will be the abyss. Know that the judgment of the Most High is imminent. The righteous will shine like the stars, and the sinners will be erased from creation. Let these words serve as both warning and hope, for the Lord of spirits reigns sobre toda a criação, e seu reino não terá o fim. Da parte 6 dos capítulos finais. Enoch's last revelations and farewell. Enoch saw how my son Methuselah approached me with great concern and said, Father, a son has been born to my son Lamech, but this child is not like the others. His flesh is white as snow and red like the flower of a rose. His hair is white as wool, and his eyes shine. Like the rays of the sun, when he opens his eyes, he illuminates the entire house, like the light of day. Father, this child does not seem human. He appears to be a descendant of the angels of heaven. What does this mean? What should I do? When I heard these words, my heart trembled, for I understood that the birth of this child was a sign of what was to come. So I went in prayer to the Lord of spirits and asked him to reveal the meaning of this event. The Lord answered me and said, This child Noah will be the righteous man who will save humanity from the coming judgment. I have decided to send a great flood upon the earth to purify it from all corruption. But through Noah and his descendants, the earth will be restored. Ele será preservado junto com os justos que estão com ele, enquanto os perversos will be destroyed. When I received this answer, I returned to Methuselah and said, This child is special, for the Lord of spirits has chosen him for a great mission. Take care of him, for he will be the savior of future generations. In my final visions, I saw the fate of the sinners, and my heart was filled with sorrow. I saw how the wicked were taken to a place of eternal darkness, where the fire burned unceasingly. There was no rest or comfort, only lamentation and despair. They cried out, saying, Why did we not listen to the words of warning? Why did we follow our own desires and disobey the Most High? Then the Lord of spirits said to me, Enoch, write these things as a warning for future generations. Let men know that there is no hope for those who rebel against me. Their riches will not save them, and their power will not deliver them from judgment. They will be forgotten, and their memory will be erased from music creation. I also saw how the fallen angels, along with their offspring, the Nephilim, foram julgados e condenados ao abismo, que eles estavam amarrados e lançados no fogo eterno, onde they will remain for all eternity. Such will be the fate of all who disobey the Lord of spirits.
Let these words serve as a reminder for men to walk in righteousness and avoid the path of sinners. In contrast, I saw the fate of the righteous, and my heart was filled with joy. I saw how they were taken to a place of light and peace, where they dwelled in the presence of the Lord of spirits. There was no more pain or suffering, only eternal joy. The righteous shone like the stars of the heavens, and their light illuminated all of creation. The Most High walked among them, and His glory filled the entire place. They received their eternal inheritance and lived in perfect communion with God. Then the Lord said to me, Enoch, write these blessings for the righteous, so they may know that their faith will not be in vain. Though they may suffer in this world, their reward will be great in the eternal kingdom. I am their refuge and strength, and I will not abandon them after receiving todas essas visões. Eu sabia que meu tempo na terra estava chegando ao fim. Liguei para meus filhos e disse a eles, meus filhos, essas são as palavras que o Senhor de Spirits has entrusted to me. Keep them in your hearts and teach them to your future generations. Walk in righteousness and truth and avoid the paths of sinners, so that you may find peace in the kingdom of the Most High. Then the Lord of Spirits called me, and I was taken to heaven by the angels. I saw the earth fade away beneath me, as I was carried to the place where the Most High dwells in eternal glory. There I was given a place among the righteous, and my spirit rested in peace. These are the words of Enoch written for future generations. Let all men know that the Lord of Spirits is just and true. His judgments are eternal, and no one will escape His justice. Walk in His ways, and you will find eternal life. But if you rebel against Him, your destiny will be the abyss. Closing of the book of Enoch. Thus ends the account of the righteous Enoch, who was taken to heaven to witness the mysteries of the Most High. His words stand as a testimony for all humanity, a warning for pecadores e uma esperança para os justos. Permitem que todos os homens ouçam e mantenham essas palavras para o julgamento. Of the Lord of Spirits is just and true. The Book of Enoch is considered an apocryphal text, meaning it is not included in the official canon of Scripture. In most religious traditions, such as the Christian Bible, the word apocryphal comes from Greek meaning hidden or secret. This does not necessarily imply that the book's content is false or without value, but rather that its authenticity and authority as sacred scripture have been subject to debate. Despite this, the Book of Enoch has profoundly influenced religious literature and the understanding of themes such as the fallen angels, the final judgment, and the fate of the righteous and the wicked. It is considered a fascinating and mysterious work that offers a unique perspective on the spiritual and theological thought of its time. Thank you for reaching the end of this journey through the fascinating Book of Enoch. If you enjoyed this content, don't forget to leave a comment and share it with someone who might also find it interesting. Subscribe to the channel for more videos like this and turn on the bell de notificação para que você não perca nenhuma atualização. Agora que tem mais 2 vídeos esperando por você na tela, clique em qualquer um deles e continue explorando conosco. Deus abençoe você. Amém. Entrou.